Olá, 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 olá. Que bom! Mais uma vez estou aqui para contar para vocês alguma coisa sobre a constelação familiar. O que a constelação familiar acarreta na vida de cada um de nós. Lembrando que semana passada falamos algumas coisas pertinentes. Por exemplo, falamos que somos escolhidos através dos nossos antepassados. Então, cada um de nós tem sua missão pessoal, mas também tem a missão do sistema. Que sistema é esse? O seu sistema familiar. Porque tudo que você faz ecoa no sistema familiar. E o sistema familiar está dentro de você. Então, tudo do sistema familiar ecoa dentro de você. As suas dificuldades, muitas das vezes, são chances que você está tendo para reorganizar o seu próprio sistema familiar. Muitas das vezes, os antepassados colocam você para acertar determinado parâmetro do sistema familiar. Você tem a sua missão pessoal, sua, e você não passa para ninguém. Ela é sua, pessoal, e deve ser executada para a sua evolução. Mas o seu sistema quer você como uma ferramenta para reorganizá-lo. Porque os antepassados, muitas das vezes, nada mais são do que aqueles que estão no melhor posicionamento espiritual, então enxergam muito melhor a dimensão do sistema, não enxergam como a gente enxerga hoje. Eu enxergo meu sistema familiar tendo como referência avós e pais. Mas eu não tenho como referência de bisavós, tatravós e por aí em diante. Mas os nossos antepassados, eles têm essa referência do total ou grande parte do nosso sistema familiar. E quando eles nos delegam a missão de, muitas das vezes, realinhar o sistema, eles nos dão alguns quesitos para que possamos entender o porquê estamos aqui. E quando eu falei na inclusão, a inclusão nada mais é do que o pertencimento. Você pertence a um sistema e você ou se exclui, ou o próprio grupo exclui alguém. Por desconhecimento, por mágoa, por não concordar da maneira com que as pessoas vivem o seu dia a dia. Pode ser N situações, mas em geral é porque são ideias conflitantes em relação à sua ideia, à sua verdade. Levando-se em consideração que a verdade ela não existe como um ponto final, porque a verdade minha pode não ser a sua verdade. E não sendo a sua verdade, muitas das vezes você não vai entender o que eu estou falando, ou não vai aceitar ou assimilar. Mas voltando à inclusão, que é uma das partes do pertencimento. Inclusão é trazer para dentro do sistema aquele que está fora. Ou você se reposicionar dentro do sistema, já que você havia se excluído ou alguém havia excluído você. E eu disse que eu ia contar uma situação pessoal minha. E é bem pessoal, e para mim foi uma surpresa muito grande. Há algum tempo, vendo porque eu vejo muitos terapeutas que fazem o mesmo trabalho que eu, e eu acho isso super importante, porque você às vezes aprende, você às vezes tira suas próprias dúvidas, porque você não liga para fulano, isso, não. Você vê o trabalho do outro e ali você se impõe como um espectador ou como um aprendiz. Eu, em geral, me coloco como um aprendiz, porque nunca se sabe tudo. E isso é muito importante.
E eu vendo um profissional de constelação, e ele colocou a experiência dele de que ele, a princípio, achava que ele era um número X dentro do sistema do pai dele, do pai e da mãe, na verdade. E ele descobriu que ele não era aquele número que ele colocava no sistema do pai. No sistema do pai, ele era um número maior. No sistema da mãe, ele permanecia com o mesmo número. E isso é muito importante, porque somos filhos de duas pessoas que tiveram experiências de vida diferentes. E dentre essas experiências de vida diferentes, tiveram relacionamentos que podem ter gerado filhos que nós desconhecemos, ou que uma parte da família dele que ele constituiu mais à frente desconhece. E como somos dois, o pai teve uma vivência, a mãe teve outra, e chega num momento que eles se encontram. E isso aconteceu comigo. Eu perguntei, né? Tentei saber se eu era a primeira filha do meu pai. Eu não era. Tentei saber se eu era a segunda filha do meu pai. Também não era. Então eu descobri que eu sou a filha número 3 do meu pai. E isso me causou, assim, uma surpresa boa. Não me causou decepção. Me causou uma tristeza boa por saber que alguém já havia amado meu pai, e meu pai havia amado uma outra pessoa e eles tiveram um filho. Não sei, não fui buscar profundamente isso, porque não é esse meu objetivo. Eu só queria saber qual o meu lugar no sistema do meu pai e descobri que eu tenho 2 irmãos. Coloquei os 2, irmão 1, irmão 2, irmão ou irmã 1, irmão ou irmã 2. Coloquei no sistema do meu pai, que eu já tinha o meu irmão que minha mãe havia perdido, que seria filho do meu pai e da minha mãe. Então, a princípio, o meu pai é pai de 4 filhos. A princípio, porque enquanto o meu pai esteve casado com a minha mãe, nada me leva a crer que ele tivesse outros romances mais profundos. Não posso nem dizer se ele não teve mais namoradinhas, porque isso também não faz parte do meu conhecimento e também não me interessa. Mas, a princípio, até onde eu conheço e que me interessa, eu sou a filha número 3 do meu pai e sou a filha número 1 da minha mãe. E isso muda bastante coisa dentro de mim. Esse sentimento que eu não tenho, que é o sentimento de irmandade, que eu acho que deve ser extremamente bonito, porque eu vejo nos meus filhos, eu vejo nos meus amigos, é aquela coisa do que meu irmão é feio, mas se você concordar que ele é feio, e quem te disse que você tem que concordar com isso? Meu irmão é feio para mim, para vocês não fala nada. E isso eu acho super interessante. E eu criei meus filhos assim. E os outros que eu não criei, que eu sou mãe de 5. Isso eu deixo muito claro para que meus filhos sempre tenham na ideia deles e no coração que eles não são 2 filhos únicos. Eles têm mais 3 irmãos. E quando eu descobri que eu também não era uma filha única ou filha primeira, única no sentido de vida viva, né? De estar no mundo material, eu era. Mas, apesar de eu saber que eu tinha meu irmão. Mas eu acho que foi interessante para mim e foi muito determinante dentro de mim saber que eu não era a primeira filha
do sistema do meu pai. E isso me deu muito prazer. Eu não me decepcionei, primeiro porque não é função minha me decepcionar se meu pai teve filhos antes ou depois. Cada um tem sua norma de conduta. E eu gostei e gostaria. O que é mais interessante é que eu gostaria de conhecer esses irmãos mais velhos. Se eles nasceram, eles são um pouco mais velhos do que eu. Se não nasceram, eu não posso fazer nada. Mas o interessante é que a primeira coisa que eu fiz, que surgiu dentro da minha cabeça, foi incluir esses dois espíritos, esses dois seres, essas duas energias, dentro do sistema do meu pai, que é um sistema que eu pertenço. E eles vieram antes de mim. Eu tenho que respeitar isso. Eles são meus irmãos mais velhos. Se vivos estivessem, eu teria que fazer reverência a eles, porque eles são mais velhos do que eu. E na hierarquia, eles são maiores. Eles não são grandes como os pais, mas eles são maiores do que eu. Como se meu irmão estivesse vivo, e mesmo não estando vivo, eu sou maior do que ele. E isso é muito bom para mim. Eu me senti mais completa ao descobrir que eu tenho dois irmãos mais velhos. Conhecendo ou não, tendo nascido ou não, eles existiram ou existem. E isso é saudável para mim. Porque em alguns, como eu não tenho parentes do meu pai, não tenho referência nenhuma, não conheci, e meu pai se afastou da família aos 12 anos, os motivos são deles e dele também. Não me julga, não me cabe julgar isso ou aquilo. O que me cabe é aceitar que aos 12 anos ele ficou sozinho. E nunca mais ele procurou os irmãos. Talvez por orgulho, talvez por vergonha, talvez por rebeldia, porque meu pai era bem rebelde. E ele não procurou mais os irmãos. Não procurando os irmãos, ele viveu sozinho. E eu nasci e cresci sem a referência de parentabilidade paterna. Eu tenho o nome da minha avó, tenho o nome do meu avô e para aí. Eu não sei de um nome de uma tia, de um tio, e eles eram um número relativo, eles eram 6, eu acho. Meu pai era o caçula, minha avó, não sei se faleceu no parto ou pouco depois. Minhas tias saíram do interior e foram... Minhas tias saíram de casa, na verdade, né? Existem alguns floreios que meu pai coloca, mas eu não sei se existe esse interior. Então, minhas tias saíram e foram trabalhar. Eu acho que já tinham até saído antes do falecimento da minha avó, porque ele conta que os irmãos eram bem maiores do que ele. E minhas tias foram trabalhar em casa de terceiros, sei lá. Foram viver a vida delas. E os irmãos também. No falecimento do meu avô, o patrão do meu avô procurou, que eu acredito que enquanto meu avô estava vivo, e meu avô trabalhava no centro ou no Cosme Velho, eu não sei, meu avô devia ter contato, pelo menos com alguma das filhas. Porque meu pai conta que no falecimento do meu avô, o patrão dele perguntou se alguém poderia ficar com meu pai, que era uma criança de 12 anos.
E ele fala claramente que ninguém poderia ficar com ele, e as meninas porque trabalhavam em casa de família, uma coisa assim, e os rapazes ele nem sabe. E isso criou dentro dele talvez uma reserva. E ele foi viver a vida dele sem conhecimento da onde estava o restante da sua origem. Muitos anos depois, acho que logo quando o Rômulo nasceu, meu filho de 41 anos, eu questionei a eles. Existia um programa no rádio e eu questionei a ele se ele queria descobrir onde estavam os irmãos. E como era um programa não só no Rio de Janeiro, mas um programa no Brasil, era só mandar o nome dele, nome do pai, da mãe, local de nascimento, data de nascimento, mês de nascimento, sei lá. E ele foi muito, muito, muito lacônico. Ele só disse uma palavra: não. E como se entende que não completa todas as... Está completo, como sim também, eu nada fiz. Poderia ter feito enquanto buscar meus familiares, meus tios? Até poderia, mas estaria traindo meu pai. E meu pai só tinha mim, hipoteticamente. Então eu não conheci a família do meu pai. Quando eu descobri que eu era a terceira filha do meu pai, isso foi profundamente prazeroso, porque eu vi que eu não estava sozinha. Eu tinha alguém acima de mim, maior do que eu, que era alguém do meu pai. Porque meu irmão, de pai e mãe, eu coloco ele no lugar dele, do meu irmão caçula. Eu tenho ele assentado, ele tem nome, sobrenome. Mas esses não, esses eu não sei. E eu não tenho nenhuma curiosidade de saber se são homens ou mulheres, se estão vivos ou não. Mas eu tenho prazer de saber que eles existiram ou que existem. E isso é espetacular para mim. Essa inclusão que eu fiz desses irmãos desconhecidos no sistema do meu pai e no meu sistema me deu uma reviravolta na minha vida muito grande. Mexeu tanto com o meu emocional, para bem, gente, viu? Para bem, que hoje eu estou extremamente gripada, eu estou extremamente entupida, por isso que a voz está saindo tão esquisita. Mas é um gripado, é um entupido talvez para expurgar aquele vazio que eu tinha dentro de mim pela falta de um irmão. Então agora eu tenho 3. Eles não convivem comigo porque um não nasceu, foi um aborto, e os outros 2 eu não sei. Mas eu sei que eu tenho. Isso me preenche bastante, me preenche mais do que aquele irmão que eu tinha 5 ou 6 anos quando minha mãe perdeu. Porque antigamente as pessoas escondiam isso. Quando uma criança morria na família, logo assim que nascia, ou quando se perdia uma criança, era uma coisa tão sigilosa que agora, nessa vivência desses 2 irmãos, eu estou trazendo meu irmão de pai e mãe também para evidência na minha vida.
porque eu ainda tinha aquela crença que devia ser escondido, quando na verdade não tem que ser escondido, tem que ser propagado. Meus filhos, eles vão saber que eles tinham 2, 3 tios. 2 que eu não sei o que aconteceu e um que foi um aborto. E são energias, são espíritos que estão no sistema da mãe deles. E isso tem que ser respeitado. Tem que ser acatado. Porque faz parte da minha história. E a minha história tem que ser contada para os meus filhos completamente. Da mesma maneira que a história de cada um de nós precisa ser contada completamente. Quando você se abre e encara a sua história de frente, quando você coloca todos os filhos que você teve ou não teve de frente, dentro da sua história, eles fazem o quê? Eles passam a ter um outro entendimento. Eles passam a ter um outro entendimento do papel que eles têm na sua história. E quando os irmãos que estão encarnados descobrem que perderam irmãos que muitas das vezes não eram irmãos de conhecimento deles, é muito importante, porque eles sabem que não estavam sozinhos. E isso é extremamente prazeroso. Eu falo para os meus filhos que eu era mãe de 4, até que um se revelou. E a coisa mais interessante é que ele se revelou, ele gritou comigo, dizendo para eu incluí-lo. E eu não tenho noção nenhuma de quando foi. Mas fiz uma conta de chegar e cheguei a um denominador comum. E assim, ele disse para mim nome e sobrenome. É uma coisa tão estranha, porque eu estava indo, coisa assim, muito, muito doida. Eu estava indo para assentar o espírito do meu irmão numa religião que eu faço parte. E quando eu estava terminando de me arrumar, eu já sabia o nome que meu pai daria para esse irmão. Eu peguei e, como eu vou dizer, eu ouvi um nome parecido com o do meu irmão, mas que o complemento era o nome, meu nome de casada. Aí eu falei assim, rapaz, eu não sabia de você, me desculpa. Vou colocar você. Vou lá colocar meu irmão e vou colocar você. E eu saí para ir colocar meu irmão. Quando eu cheguei lá, que eu fui fazer a inclusão do meu irmão já estava incluso. Então, na verdade, o mundo espiritual havia me organizado para que eu fosse fazer a inclusão de um filho que eu não lembrava ou que eu não percebi que eu tinha perdido. E isso é espetacular. Vamos combinar. E esse filho foi colocado no lugar dele, foi incluído direitinho. E depois ele veio, me agradeceu. Eu só pedi perdão, porque meus filhos que não nasceram, eu peço muito perdão a eles, porque cada um tem seu momento, e cada um teve um momento que, para mim, na minha visão, na época, não era favorável. Hoje eu me arrependo.
Por isso que eles são tão inclusos, por isso que eu fui buscar meus irmãos. Hoje eu me arrependo e eu acho que, como eu posso colocar para vocês, eu teria dado conta de todos os 5. Teria sido um pouco mais difícil, mas eu teria dado conta de todos os 5. Ou poderia ser extremamente mais fácil. A gente não sabe. Mas eu me arrependo, eles sabem que eu me arrependo, mas eu não posso voltar lá atrás. Então o que eu faço é considerá-los e trazer e fazer com que eles sintam que são parte do meu sistema, da minha história. E eles estão na minha árvore, eles estão na minha constelação. Eu tenho minha constelação escrita e eles estão na minha constelação. E agora eu incluí meus 2 irmãos. E isso foi extremamente confortável para mim. E essa inclusão eu acho que está sendo tão boa que... Desculpa que entrou uma pessoa aqui. Essa inclusão eu acho que está sendo tão boa que foi assim... muito... tranquilizadora. Essa é a palavra. Tranquilizadora. E quando eu percebo que entrou mais dois elementos, 2 espíritos, 2 energias no meu sistema, eu percebo que muita coisa está sendo purificada. Então essa minha gripe, esse meu resfriado, ele, para mim, é uma purificação da entrada dos meus irmãos. Eles estão trazendo o de melhor que eles têm. Eles estão satisfeitos de terem sido incluídos no sistema do meu pai e no meu também. E isso é muito importante para o sistema, que ninguém fique de fora. E cada um de nós precisa enxergar e ver, não só enxergar, ver também, ou ver e enxergar, a necessidade de trazer o que está fora para dentro. Um aborto é um filho que não nasceu, mas é um filho, é um irmão que não nasceu, ou uma irmã. E ele precisa estar no sistema. E isso se chama pertencimento na constelação familiar. Eu me preocupo muito em que todos que eu posso colocar na minha constelação e no meu sistema, eu traga para dentro. Porque eles poderão ocupar o lugar deles e que talvez ninguém dentro do meu sistema, porque o meu sistema permanece, eu tenho filhos e tenho netos, que no meu sistema ninguém precise ocupar o espaço daquele que está vago. Ou, quando precisa cumprir a função daquele que não pôde cumprir, tenha uma base mais forte, uma base mais sólida, inclusive com aquele que por uma razão ou por outra não estava no seu lugar de origem, mas que foi colocado, possa ajudar no cumprimento dessa missão. Porque precisamos ter dentro do nosso sistema uma única palavra.
amor. Porque esse é o único remédio que salva a todos. Obrigada a vocês por terem participado. Lembrando que sou Jussara Costa, terapeuta e consteladora com foco em ancestralidade. Todas as segundas, quartas e sextas, 2 horas, eu estou aqui para trazer uma mensagem para vocês. Aqueles que acharem que eu posso dar algumas respostas, e eu posso responder bastante, viu, gente? Porque eu estou nessa lida há mais de 10 anos. Então, aqueles que acham que eu posso dar uma resposta, vá lá no meu direct, coloque uma pergunta e eu terei um grande prazer de respondê-los. E eu sempre subo essa mensagem para o meu YouTube, que é Jussara, terminando com H Costa, e que lá vocês também podem compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus amores, porque muitas das vezes os nossos amores têm problemas no sistema e a gente não consegue ajudar. Compartilhar com seus amores, com seus amigos, com seus familiares, e que alguém que esteja precisando receba a palavra necessária. Estarei aqui quarta-feira, às 14 horas, e essa semana estarei quarta e quinta, porque sexta-feira eu tenho um compromisso que eu não posso adiar. E eu acho que vocês ficarão satisfeitos e ficam satisfeitos quando eu venho aqui. Gostaria que participassem mais, mas tudo tem o tempo certo. Eu espero vocês no tempo de vocês. Um grande abraço, muito obrigada e boa tarde.